Boa tarde. Meu nome é Carmen e eu estou atualmente como presidente do Lar dos Idosos aqui de Sales. Para quem não me conhece, e eu sei que eu estou em dívida com toda a população a respeito do andamento do lar. Eu estou aqui como presidente desde julho de 2023, mais precisamente agosto. Dia 2 de agosto começou a valer a minha gestão, e por 2 anos, já estamos quase completando os 2 anos, e até hoje eu ainda não me pronunciei e não dei assim uma satisfação do andamento, da administração aqui do nosso lar de idosos, da nossa cidade de Sales. Mas hoje eu quero deixar esclarecidas as dúvidas de muitos que têm assim nos questionado, muitos que têm falado sem conhecimento de causa, e eu sei que tudo isso muitas vezes foi até minha responsabilidade por não ter dado uma satisfação. Então nós estamos atualmente com 23 idosos, dos quais 15 são homens e 8 mulheres. E desses, 17 são moradores de Sales. Muitos questionam, falam assim, não tem muito morador de Sales lá, são todos os idosos de outra cidade. Mas não, já pode ter sido isso, ter ocorrido no passado, mas atualmente nós temos 17 que foram moradores da nossa cidade aqui de Sales. E aí, por N motivos, eles tiveram que acabar aqui no nosso lar. Aí, como que funciona aqui? Essa é uma das perguntas, que muitos me param até na rua para perguntar, hoje mesmo já me perguntaram. Eu, como presidente do lar atualmente, eu recebo um salário para trabalhar aqui? Não, eu não recebo nenhum salário. Até me questionaram assim, não está na lei que você tem que receber um salário? Não, na lei está que eu não posso receber salário. Não posso receber salário nenhum e nem ninguém da diretoria. A diretoria é composta por 6 pessoas e mais 6 do Conselho Fiscal. Nenhum desses pode ter nenhum vínculo empregatício com o nosso lar aqui. Nós temos que trabalhar, fazer o nosso papel sem receber nenhum tipo de salário. E nem muito menos tirar daqui de dentro alguma coisa. Muito pelo contrário, nós temos colocado aqui dentro. Como hoje eu tive uma visita aqui, e falou assim, mas como que foi que você montou aqui esse escritório? O escritório foi montado com o dinheiro do meu bolso e do meu esposo. Compramos as mesas, trouxemos as cadeiras que a gente já tinha, e muitas coisas aqui no lar nós trouxemos da nossa casa ou adquirimos com o nosso dinheiro. Meu marido é aposentado e eu sempre fui do lar, e estou aposentada junto com ele. Então, algumas coisas nós ganhamos, como persiana, como essa planta que é artificial, armário, foi ganhado de pessoas, de amigos, de parentes nossos, tapete, tinta para pintar o chão aqui do escritório. Tudo isso nós arrumamos, demos um tapa aqui, uma melhorada no escritório, nessa sala de administração, com o nosso dinheiro e dos nossos parentes, nossos familiares, alguns amigos que nos doaram algumas coisas para dar uma ajeitada aqui. A gasolina que nós usamos para buscar fraldas em Rio Preto todo mês,
para buscar as cestas básicas que nós ganhamos de um supermercado, juntamente com a empresa Lamipac. Nós temos que ir até Mendonça todo mês buscar essas coisas que são doadas. Nós vamos com o nosso carro e nós vamos com a nossa gasolina. Aí tem gente que fala assim: nossa, mas por que você faz tudo isso? Vocês fazem tudo isso sem ganhar dinheiro? Isso é impossível. Não, não é impossível, porque nós somos cristãos e nós já vivemos assim há muitos anos. A nossa vida, graças a Deus, né, nós temos este privilégio de poder viver para nos doar, para ajudar o próximo. Nós somos de São Paulo, estamos aqui em Sales há 7 anos, né? O meu marido aposentou e nós nos mudamos para Sales porque já conhecíamos aqui a cidade há muitos anos, gostamos muito do calor daqui, do sol, e já temos muitos parentes aqui também. Então, nós vivíamos já assim, nos doando em São Paulo, doando para as pessoas que precisavam de abrigo, que precisavam de mantimento, que precisavam de aconselhamento, que precisava de ajuda em todos os sentidos. Então, nós sempre fizemos isso. E quando chegamos aqui em Sales, depois, passando alguns anos, surgiu essa oportunidade de nós continuarmos o nosso trabalho, que é um trabalho de nos doar, né, de fazer pelo nosso próximo aquilo que nós já temos, graças a Deus, em nossas vidas, e que gostaríamos que alguém fizesse no caso de nós não termos. E é isso que o nosso Jesus, a quem nós seguimos, nos ensina, que nós temos que fazer aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Então, esse é o nosso lema, meu e do meu esposo, e também de muitas pessoas das nossas famílias, tanto da minha família, do meu lado, como do lado do meu esposo. E para nós isso não é uma coisa assim difícil, nem, como que eu vou dizer, surpresa, não é nenhum tipo de novidade para nós doarmos o nosso tempo, doarmos os nossos recursos financeiros, doarmos o nosso emocional, né? Doarmos aquilo que nós temos, que foi dado pelo nosso Deus para nós. Se Ele nos deu, é para nós repartirmos, é para nós sermos úteis, né? Nós queremos ser úteis, queremos viver aqui nessa terra enquanto o Senhor nos permitir, nos doando. Então, por isso eu resolvi pegar este cargo, esta posição, assumir essa posição de presidente do lar, para poder ser útil, para poder fazer algo, para melhorar, né, cada dia mais a vida dos idosos. Porque eu já tenho 64 anos, já sou uma idosa, como eu sempre falo com todo mundo aqui no lar, né? Eu sou já uma idosa e penso assim que é tão bom nós termos uma vida boa, como que eu vou dizer, uma melhor idade, né, como costumam chamar, e eu acho realmente que é a melhor idade, porque eu pelo menos tenho vivido isso, que para mim essa idade, esse tempo que eu tenho vivido tem sido o melhor realmente da minha idade, né, da minha vida, tem sido o melhor da minha vida. Minha vida toda foi razoavelmente boa, desde o meu nascimento, mas a gente erra tanto, né? A gente comete tantos erros por imaturidade, por falta de conhecimento, por falta de experiência. Então, quando chegamos assim depois dos 60, é realmente a melhor idade, que aí já temos experiência, nós já temos uma bagagem, né? Já conseguimos os recursos. Só que é a melhor idade quando nós temos saúde, temos uma família,
né? Temos a nossa mente sã, podemos ainda pensar, raciocinar, não temos nenhum tipo de enfermidade. Mas para os idosos, essa melhor idade é difícil para eles dizerem, para muitos, né, dizerem que é a melhor idade, porque já foram pessoas que trabalharam muito, né, se doaram muito, criaram filhos e agora se encontram numa dificuldade financeira, dificuldade de emocional, de psicológica, né? Eles têm essas dificuldades. Então, quando eu conheci aquilo lá, eu comecei a ver essa necessidade de nós fazermos alguma coisa para melhorar essa melhoridade, para melhorar este tempo que esses idosos têm ainda de vida, né? E que muitos se encontram assim, desamparados, se encontram confusos mentalmente, né? Não sabem onde estão, não sabem quem são, não lembram de quase nada. E nós podemos, eu descobri isso, que nós podemos sim fazer muita coisa para ajudá-los a se sentir na melhor idade, a se sentir bem, né? Para isso eles precisam de cuidados, eles precisam de muito carinho, eles precisam de atenção, precisam ser ouvidos, precisam ser bem alimentados, né? Precisam de uma higiene acima da média, né? E nós temos procurado fazer isso. Nós temos procurado nesses quase 2 anos que estamos aqui e temos conseguido, com a graça de Deus, como eu digo sempre, que sem o Senhor Jesus colocar as mãos aqui, nós não poderíamos ter saído do lugar, né? Mas graças a Deus que nós temos um Deus vivo e poderoso que está sempre à nossa frente, que faz aquilo que é impossível para nós, né? A nossa parte nós fazemos, nós sempre estamos orando, buscando a direção, pedindo a Ele sabedoria para podermos administrar isso de uma maneira que traga realmente essas coisas que faltam para eles, que os filhos muitas vezes não podem dar, não conseguem. Hoje eu já ouvi também alguém dizer assim: olha, esses filhos que abandonam os pais no asilo, olha, eles não têm coração. Mas eu digo para você, não diga isso, porque nós conhecemos os casos aqui, um a um, desses 23 que estão aqui. 5 deles nunca casaram, não têm filhos, não têm família. Os irmãos já são mais idosos do que eles, não puderam cuidar, não podem ficar. E os filhos que deixam os seus pais aqui, deixam chorando. Eu choro junto com eles, porque é muito complicado, muito difícil. Você que não tem ninguém na sua família com Alzheimer, com nenhum tipo de demência, dê graças a Deus por isso. E não julgue aqueles que deixam os idosos aqui. Porque é como eu sempre falo, eu fico triste por ver a tristeza e a dificuldade das famílias que não podem, não têm estrutura, não podem cuidar, por mais que queiram, né? Mas não têm condições financeiras e não têm condições psicológicas, físicas de cuidar de um idoso com Alzheimer. Porque não é apenas um idoso, né? Nós temos aqui 3 idosos lúcidos. Os outros, eles têm algum tipo de demência. E uma delas é o Alzheimer, e muitos Alzheimer muito avançado. É muito difícil. Ao mesmo tempo que eu choro junto com essas famílias, eu me alegro por poder estar aqui e ajudar essas famílias a cuidar dos idosos com Alzheimer. Então, não vamos julgar. Eu também julgava. Eu também achava que, puxa, como que pode colocar um pai ou uma mãe, né, num lar, num asilo? Como que pode ser isso?
E agora eu sei como pode, né? Só a gente sentando junto com as famílias, né? E conversando, e aí a gente descobre por quê. E a gente descobre que essas famílias, elas sofrem. Elas sim sofrem, porque os idosos aqui, eles não sofrem, né? Principalmente os que têm Alzheimer, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem amados, eles se sentem bem cuidados, bem alimentados, estão sempre convivendo com outras pessoas, vendo pessoas. Se um idoso com Alzheimer ele fica numa casa enquanto os filhos trabalham e eles ficam aos cuidados de uma única pessoa, geralmente eles sentem muita solidão, o que é muito triste, muito difícil, né? Então, eu quero falar também um pouquinho a respeito das nossas finanças, né? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas. Tem pessoas que falam assim, parece que eles não veem que a gente está doando, parece que nem ligam, não dão importância para a nossa doação. Sim, nós damos muita importância para a sua doação. Por mais que você traga aqui 1 quilo de frango, 1 quilo de carne, um pacote com algumas batatas, uma dúzia de banana, tudo para nós aqui é de grande valor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer o agradecimento para todas as pessoas, citar todos os nomes, mas entendo que nós ficamos sabendo sim de tudo, porque tudo que chega aqui, as funcionárias tiram foto e colocam no grupo do lar. E aí nós temos uma pessoa voluntária que é responsável pelo Facebook, pela nossa página do Facebook, e ela coloca então, né, os agradecimentos pelo Facebook ali. Mas muitas vezes não dá tempo, muitas vezes é tudo muito corrido e a gente não consegue estar passando para essa pessoa os nomes das pessoas, porque às vezes a funcionária tira a foto e fala, olha, doação. De quem? Olha, eu não sei o nome. A pessoa falou, mas eu não lembro, né? Essas coisas acontecem. E aqui é uma correria realmente, né? Às vezes vocês veem assim, quem costuma vir aqui visitar, pode ver uma funcionária sentada no quiosque, fala, elas ficam lá sentadas, elas têm tempo. Mas não é assim, quando elas estão sentadas é depois que acabou o banho da tarde, elas deram banho em 20 idosos, 6 cadeirantes, é cansativo, já deram o almoço, já deram o lanche, tudo é muito corrido, arrumam cama, trocam as camas todos os dias, as roupas, eu sou muito exigente com tudo, né? Tudo eu estou pegando no pé de todo mundo aqui para que isso continue organizado, né? Porque nós organizamos, mas para continuar organizado, todo mundo precisa trabalhar muito. Então, quando você vê assim, né, alguém parado, alguém sentado e tal, mas é um momento para elas tomarem, eles, né, porque nós temos cuidador homem também, para tomarem um fôlego, mas tem sim muito trabalho, muito serviço. Então, por isso que muitas vezes escapam algumas coisas, mas eu quero agradecer todos que deixam o haver no supermercado São Pedro, no supermercado São Benedito, no supermercado Terra do Sol, tudo nós temos assim, pego ali as mercadorias, né, com aquele sentimento de gratidão. Eu, todos os meses, eu fico muito grata, oro a Deus por todos vocês que estão nos doando através deste haver ali, tem sido muito importante, né? Vocês vão, inclusive, entender agora por que é importante isso. Nós temos um gasto aqui, uma despesa com a folha de pagamento de 40 mil reais, 41 mil reais, com a folha de pagamento e os impostos, porque nós não estamos ainda isentos totalmente pelo SEBAS, não temos ainda a certidão do SEBAS. Você que ainda não sabe o que é SEBAS, depois você procura lá no Google que ele vai te falar, tá? Então, nós não temos a certidão, nós só temos um protocolo. Esse protocolo nos isenta de uma parte
dos impostos, mas outra parte precisamos pagar. Precisamos depositar FGTS de todas as funcionárias. E então, ontem nós fizemos a folha de pagamento. Graças a Deus, fizemos a folha de pagamento usando apenas o dinheiro dos idosos. Isso foi um milagre, um milagre. Porém, ficamos ainda devendo os impostos. Ainda não tivemos condições. Mas como ainda faltam 3 ou 4 idosos para nós recebermos o pagamento, pode ser que vai dar para a gente pagar uma parte dos impostos desse mês. Mas ficou uma parte dos impostos do mês passado sem pagarmos. E hoje um idoso veio me perguntar: por que nós não comemos salada? Ontem uma veio falar assim para mim: por que todo dia não tem fruta? Eu falo: porque nós não temos dinheiro para comprar. E parece uma coisa tão simples, tão baratinho, né? Um pé de alface, mas aqui tudo tem que ser de bastante quantidade. Não podemos dar uma coisa para um e o outro ficar olhando. Temos que ter para todos, ou então não fazemos para ninguém. E tem sido muito difícil esse ano. Por quê? Apesar de nós termos os 23 idosos, né, que dão a sua contribuição aqui, famílias desses idosos que têm nos ajudado bastante com cesta básica, tem família que traz fruta, tem família que traz uma batata. Nós temos muitos doadores, doador de alho, doador de cebola, os doadores do grupo da carne também têm nos ajudado muito. Ganhamos uma novilha a semana passada, o que nos deixou muito felizes, porque vamos ter carne para um tempo. Nós temos também a padaria Trascastro, que nos ajuda, a padaria Oliveira, que nos ajuda, a padaria Biscuit, o posto, sempre alguém doa alguma coisa. E isso tem sido muito, muito importante para nós continuarmos aqui. Para nós continuarmos tratando esses idosos não como eles deveriam ser tratados ainda, não. Poderemos e vamos melhorar ainda bastante. Mas se não fosse por essas doações, nós onde estaríamos, né? E aí nós temos esse gasto com os funcionários, folha de pagamento, porque entenda, a folha de pagamento de ontem não tinha nenhuma férias, não tinha nenhuma funcionária, nenhum funcionário de férias, mas eu já tenho 2 funcionárias que precisam tirar férias. Então a folha de pagamento do mês que vem já vai ser mais do que essa. Por quê? Porque eu tenho que pagar 1/3 para a funcionária que está saindo de férias, o salário dela, mais 1/3, e pagar para uma outra funcionária, uma outra pessoa, substituir essa funcionária de férias. Então, é um outro salário. Aí o que acontece? As pessoas me questionam também a respeito das verbas que a gente ganha. Mas vocês não ganham dinheiro da prefeitura? Ganhamos da prefeitura R$ 1.800 todo mês, do estado de São Paulo R$ 900 todo mês, e ganhamos do governo federal R$ 1.100 todo mês. Então, com esse dinheiro, nós podemos pagar uma parte do imposto. Não dá para pagar tudo, mas uma parte, pelo menos, dá para nós pagar. Só que o que acontece? Este ano, ainda não recebemos esse dinheiro. Mês de janeiro, fevereiro, março, e hoje já é dia 5 de abril. Não recebemos o dinheiro ainda por conta da burocracia. Porque são muitas exigências do Tribunal de Contas para que a Prefeitura possa nos liberar esta verba, esse dinheiro, esse repasse. Então, nós estamos nos virando aqui apenas com o dinheiro dos idosos, o que é muito complicado. O que tem nos
ajudado muito são os idosos, por mais que muitos da cidade criticam e reclamam, porque nós acolhemos idosos de outra cidade, mas esses idosos de outras cidades, que são 7, né? Porque nós temos 17, são 6 idosos de outra cidade. 6 idosos de outra cidade, eles nos contribuem aqui, eles nos pagam um valor diferenciado. As famílias pagam, porque o idoso só tem aquela aposentadoria ou um benefício, e as famílias é que fazem a doação de uma quantia diferente para nós. Isso é o que nos tem ajudado a pagar pelo menos a folha de pagamento antes que venham esses repasses da prefeitura e dos outros governos. Entenderam? Aí o que acontece? As pessoas também perguntam a respeito da emenda parlamentar, né? Todos me perguntam, mas e aqueles 150 mil que você recebeu do Dr. Valdomiro Lopes? Como assim? Você foi lá, recebeu e continuou pedindo leite? Continuou pedindo carne? Como assim? Gente, entendam. Ele deu essa emenda, mas até esse dinheiro chegar na conta do lar, pode demorar meses ou anos. Porque eu já soube de emenda parlamentar para outros lares de idosos que demorou 2 anos para chegar. Então eu não saí de lá daquela reunião, aquele dia, que aliás eu fui pega até de surpresa, né? Que foi uma surpresa muito boa, né? Me ligaram e falaram, olha, vamos conseguir, vamos até lá, e eu tive que ir às pressas fazer uma lista. Uma lista de quê? Dos eletrodomésticos e móveis que precisam ser trocados aqui no lar. O dinheiro dessa emenda não é para eu fazer o que eu quiser fazer. São coisas necessárias? São, ar-condicionado, os freezer que eu tenho gasto com manutenção desses freezer, geladeira, né? Vai ser bom, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso quando esse dinheiro chegar. Mas a gente não sabe quando vai chegar. Oramos a Deus para que chegue logo, para que chegue daqui 4, 5 meses, 6 meses, mas pode ser que demore mais. Nós não sabemos, porque se um repasse de 3.900 daqui da nossa cidade, que vem do estado, e não chegou 4 meses e ainda não chegou, imagina 150 mil do estado de São Paulo. Pode demorar? Pode demorar. Vai ser uma bênção? Vai ser uma bênção. Foi uma bênção eu ter ido até lá e o Dr. Valdomiro ter se disposto, que nós somos muito gratos a ele, muito gratos mesmo, por ele ter se lembrado da nossa cidade, do nosso lar, a nossa instituição aqui que tanto precisa. Nós somos muito gratos a ele. Foi uma bênção realmente, né? Foi usado por Deus para se lembrar de nós e nos doar isso. Porém, essa doação demora de chegar. Entenderam? Para muitos pode ser uma decepção, porque eu acho que alguns pensaram assim, quando viram aquele filminho, que eu saí dali com uma mala cheia de dinheiro e cheguei aqui com 150 mil e já pude comprar de carne, de leite, de tudo por esse lado. Mas não foi assim e não será assim. Não vou poder gastar esse dinheiro com carne, com essas coisas. Por quê? Eles, antes de me doarem, fazerem aquela reunião, me pediram para fazer uma lista com preços, com valores de tudo que nós precisamos aqui, mas de móveis e eletrodomésticos. Eu fiz a lista, foi uma correria aqui depois do carnaval, e fiz essa lista e levei para ele. Inclusive ele olhou e falou, olha, tinha lá um aparelho de pressão muito bom, né? Eu falei, já que a gente pode fazer
né, uma lista com esse valor, porque vai ser doado, então vamos colocar umas coisas boas. A enfermeira veio, falou, olha, pede isso aqui, esse oxímetro, que ele é ótimo, pede esse aparelho de pressão. Chegou lá, quando ele olhou, ele falou assim, olha, aparelhos hospitalares não vão poder ser comprados com esse dinheiro que vai ser doado. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Então, nós vamos comprar aqui mesas, cadeiras. Vai ficar aqui, olha, um hotel 5 estrelas. Vai ser uma bênção, sonho da minha vida. A outra metade do sonho, porque uma parte já foi realizada, né? Porque nós ganhamos uma doação de 100 mil reais em móveis e eletrodomésticos que nós pedimos para o Provida, Central do Dízimo Provida. Se você não sabe o que é, você procura lá também no Google, você vai encontrar, né? Porque chegou até as nossas mãos esta oportunidade de termos esse contato com eles, e nós entramos em contato e recebemos esta doação deu um pouquinho mais de 100 mil reais em móveis e eletrodomésticos. Então já deu para a gente trocar todos os colchões, trocamos as camas, cadeiras de roda, ganhamos cadeira de roda também do Rotary Club, e ventiladores, geladeira, computador, impressora, móveis para a enfermaria, mesa. Ficou aqui, ó, já ficou uma maravilha isso aqui, né? Quem vem aqui sabe, quem não veio, não costuma vir, pode vir. Nós estamos aqui prontos a receber vocês no horário das 3h30, 5h30 da tarde. Venha, visite, a gente mostra para vocês como estão os quartos. Você que nos acompanha no Facebook, não viu ainda, ou quer ver aqui, né, ao vivo e a cores, pode vir. E depois que nós tivermos esta emenda nas nossas mãos também, aí sim o meu sonho vai ser totalmente realizado. Eu tinha um sonho de ter uma cômoda para cada idoso, de pôr os nomes nas roupas deles, para que eles tivessem a sua identidade, a sua particularidade, sua privacidade. E isso já foi feito. Eles têm uma cômoda para cada um agora, né? Eles têm os nomes nas roupas, com as etiquetas termocolantes. Nós temos procurado fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Aí, então, eu espero que todos entendam agora o que é essa emenda, como funciona, né? Você que quer saber mais a respeito da emenda, procure saber, se informe aí, né? Na internet tem todas as informações a respeito de emenda parlamentar, quanto tempo demora, né, o que precisa ser feito. Vai ser uma série de documentação que eles vão pedir para nós. Nós temos tudo, graças a Deus, em dia, né, os documentos. Fizemos a reforma do nosso estatuto, pegamos nessa semana o estatuto reformado, o que é uma coisa assim que precisava ser feito, porque tinha uma cláusula nesse estatuto que precisava ser mudada pela lei, estavam exigindo isso, e graças a Deus nós conseguimos, né? Mas também nós temos 3 processos trabalhistas, e nós precisamos fazer acordos com essas ex-funcionárias, né, de outras gestões de 3 anos atrás, que de alguma maneira, né, a gente não vai entrar em detalhes o que aconteceu, mas elas procuraram a justiça, né, requerendo direitos, e a justiça deu esses direitos, e agora sobrou para a nossa gestão ter que ajeitar isso de alguma maneira, para que o nosso nome não fique no vermelho, né? O nosso nome, a nossa instituição possa continuar andando, né? Possa continuar funcionando para o bem dos idosos, dos que estão aqui, dos que hão de vir ainda, né? E aí o que acontece? Esse ano a usina, ela fez uma doação de 97 mil para a nossa cidade, para o Fundo do Idoso. E esses 97 mil vão ser passados para o lar. Já foi aprovado
pelos vereadores, eu agradeço todos os vereadores que votaram a favor disso, né? O prefeito que destinou esse dinheiro todo do Fundo do Idoso para o nosso lar, vendo aqui a nossa necessidade, né? As nossas dificuldades. E aí o que vai acontecer? Gente, aí vai ser aquela coisa, né? Pegaram 97 mil e fizeram o que com esse dinheiro no lar? Mais dinheiro para o lar. Aí eu já vou te dizer o que nós vamos fazer com o dinheiro. Esse dinheiro só posso usar para folha de pagamento. Eu não posso pagar nenhuma rescisão de contrato. Caso a gente dispense algum funcionário, a gente não pode fazer uma rescisão de contrato com esse dinheiro. Podemos apenas pagar os salários deste ano de 2025 com esse dinheiro. Para isso nós já fizemos o plano de trabalho. E aí, como que funciona? Se eu tenho esse dinheiro para pagar os funcionários, então o dinheiro que eu usaria dos idosos para pagar os funcionários, aí eu uso para fazer outras coisas. Seria muito bom se a gente não tivesse dívida, mas só que nós já devemos 20 mil reais de pessoa física que nos emprestou o dinheiro o ano passado para poder a gente acertar 13º, porque a gente não tinha. Aí nós devemos em 2 mercados e devemos em uma farmácia. Esses valores que nós devemos, nós temos que pagar. Nós vamos poder usar esse dinheiro, esses 97 mil, em 4 parcelas. 2 parcelas serão agora, quando vier, porque ainda não veio, a gente não sabe quando vai vir, quando tudo ficar pronto e aprovarem tudo, e aí vão pôr o dinheiro na nossa conta. Mas vão pôr o dinheiro na nossa conta, nós vamos poder usar em 4 parcelas. O que vai acontecer? A primeira parcela não vai dar ainda para eu quitar todas as dívidas que eu tenho do ano passado. A segunda parcela, eu vou fazer um acordo com esses 3 processos trabalhistas, com esses ex-funcionários. E as 2 últimas parcelas, que serão em novembro e dezembro, serão para o 13º dos funcionários, que nós temos no momento 17 funcionários. E nós vamos pagar todo o 13º em novembro e dezembro e os respectivos impostos desses 2 meses. Ou seja, os 97 mil não vai dar para a gente comprar 1 quilo de carne sequer. Entenderam? É isso que acontece. Aí, eu fiz agora um levantamento hoje que foi me pedido pelo assistente social que está tentando ajustar o plano de trabalho para que esse dinheiro chegue nas nossas mãos, tanto o repasse da prefeitura e estado e federal, que são os repasses mensais que ainda não chegaram, quanto esse repasse da usina. Então me pediu para eu fazer um levantamento de como nós sobrevivemos aqui, o quanto nós precisamos gastar de alimentação, higiene e limpeza. E eu fiz o levantamento, e aí o que eu descubro? Que nós precisamos de 11 mil reais de alimentação, 3.500 reais de higiene e 2 mil reais de limpeza, todo mês, fora os impostos, o gás, tudo que eu fiz, mais um outro levantamento aqui, né? Então, colocando tudo no papel, os impostos, a folha de pagamento e esses levantamentos aqui de alimentação, limpeza, higiene, aí eu coloquei já o gás, coloquei também contabilidade, que a gente paga, né? Temos o escritório de contabilidade que faz a contabilidade aqui do lar.
E outras coisas, como pilha, como quebra um aparelho de pressão, dona Carmen, quebrou isso aqui, tem que funcionar, eu vou lá e compro. Ó, quebrou isso aqui, vou lá e compro. Ó, não tem vassoura. Ó, quebrou o pote lá que guardava carne, quebrou isso, quebrou aquilo. Vamos comprando, vamos comprando. Pratos novos para os idosos, que eles usam de melamina agora. Volta e meia tem que estar repondo, porque os pratos racham, né? Os copos que são de acrílico, as canecas que são de fibra de coco, para não ficar impregnado. Então, tudo aqui é de uma qualidade razoável. E isso tem uma manutenção e tem um custo. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não tenho isso nem na minha casa. Você quer vir morar aqui? Nós temos 2 vagas ainda de mulher e uma de homem. Nunca diga que aqui é melhor do que na sua casa. Porque o mínimo que a gente pode dar para quem tem Alzheimer, não consegue conviver mais com a família, não consegue mais viver na própria casa que eles muitas vezes construíram. O mínimo que a gente pode dar para eles é um carinho, um cuidado e um conforto. Então, se você acha, muitas vezes pode achar, na minha casa não é assim, eu não como carne todo dia, vem para cá, passe uma semana conosco, veja como eles precisam de você, muitas vezes. Veja como a sua vida é muito melhor do que a deles, apesar até de você não comer talvez o que eles comem aqui, né? Outra coisa também que eu queria esclarecer é que muitos falam assim, mas precisa ter carne todo dia? Porque na minha casa não tem, na minha também não tem todo dia. Eu e meu marido, a gente ama uma sopa que ele faz que é só de batata com macarrão, por mais que você ache estranho. Mas eles precisam, por quê? Nós temos aqui a vigilância sanitária, nós temos nutricionista, nós temos o promotor, nós temos o sindicato das funcionárias. Então aqui é um lar, mas debaixo de muita supervisão. Não é como na sua casa, entendeu? Não é como na minha casa. Então eu não posso dar para eles como eu como na minha casa, berinjela frita com arroz e feijão. Cadê a proteína? Não teve, né? Mas aqui não, eles precisam da proteína e a gente sabe que todo mundo precisa de proteína, né? Mas às vezes a gente não come, não liga, mas aqui eu preciso colocar na mesa em todas as refeições uma proteína. Aí a gente já falha muito, não dando a fruta todo dia, né? E eles gostam, eles precisam, mas isso vai melhorar, eu tenho certeza. Então, gente, deu aqui R$ 62.760. A entrada dos idosos, que ontem eu fiz as contas, é R$ 40.500. Quer dizer, e aí, como que você vive assim? E esses 22 mil? Esses 22 mil, o que acontece? Nós temos as doações, porque aqui eu coloquei o que a gente gasta aqui. Claro que falta uma coisa ou outra, mas eu procurei colocar tudo que eu vi aqui, né, mais ou menos, mas pode ser que passe um pouquinho desses 62 mil, né, um mês ou outro, pode ser que passe. Eu coloquei toda a carne, todo o frango, todo o leite, que são 200 litros por mês. Só que como a gente vive, como a gente tem sobrevivido a isso tudo? Com as doações de vocês, com as doações dos mercados, com a doação da carne, com a doação de pão, a doação de leite, doação de cestas básicas. Eu também tenho que dar uma cesta básica para cada funcionário que trabalha aqui. Todos os funcionários recebem cesta básica. E nós ganhamos 11 cestas básicas, que são da Lamipac e o Mercado Pianta, de Mendonça. Mas eu tenho que completar essas cestas, porque não são só 11 funcionários que recebem as cestas. Então eu preciso dar a alimentação para esses funcionários. Isso tudo está na convenção dos funcionários das ILPIs. Eu sou obrigada a dar, isso é lei. Aí eu tenho que completar, eu tenho que ter essas cestas para dar para eles e eu tenho que ter a alimentação também.
Os funcionários, eles têm direito aqui a café da manhã e almoço e lanche da tarde. Então, não são só os idosos, 23 idosos. Todos os dias nós temos aqui 6 funcionários de dia e 1 à noite. E temos 7, na verdade, 7 funcionários. E mais 2 ou 3 pessoas que às vezes são voluntários ou da diretoria, como eu, por exemplo, meu marido, que a gente almoça aqui, tá, gente? Isso a gente faz. A gente almoça, às vezes meu marido janta aqui, né? A gente toma um lanchinho da tarde aqui, porque a gente passa o dia inteiro aqui, tá? Isso é o que nós fazemos, isso é o que nós tiramos aqui do lar. Nós tiramos do lar isso, nós nos alimentamos aqui. Café da manhã, que às vezes o meu marido toma aqui, eu nunca tomo, e almoço, que nós dois almoçamos aqui, e o lanche da tarde, que nós dois também consumimos aqui, né? Porque chegamos aqui muitas vezes 9 horas, 9h30, e vamos embora 6 horas, 7 horas da noite. Mas eu faço isso com muito prazer, com muito amor, eu amo o que eu faço, não, assim, para mim não é pesado isso, eu me canso, mas é um cansaço muito gratificante. Eu chego na minha casa cansada, mas muito feliz por poder ter sido útil por mais um dia, por poder fazer a diferença na vida de pessoas que não são tão, como eu vou dizer, que precisam, pessoas que precisam de nós. Então é isso, gente. Nós precisamos e contamos com a doação, a sua doação, contamos com a sua compreensão, com a sua oração, para que a gente continue, para que esse lugar cada dia fique melhor, porque a gente nunca sabe. Uma hora dessa, um parente seu pode precisar desse lugar. Então, vamos ajudar naquilo que a gente pode, naquilo que a gente precisa. Passe para frente, compartilhe esse vídeo. Agora eu faço que nem os outros, né? Compartilhe esse vídeo para que todos fiquem bem informados. Eu não critico. Eu sei de pessoas que ficam muito tristes quando ouvem certos comentários, mas graças a Deus, Deus tem me dado assim uma graça e eu não tenho me entristecido com comentários que eu ouço, eu tenho a minha consciência tranquila, né? Eu tenho feito o que eu posso, eu tenho me esforçado para melhorar cada dia mais o meu jeito de administrar, o meu jeito de falar, de conversar, para que nada seja empecilho, para que tudo aquilo que é necessário ser feito nesse lugar seja feito. E eu quero que você que tem também assim contato com pessoas ou talvez parente, né, que tenha comércio, que tenha uma empresa, um frigorífico, um aviário, que eles possam nos doar, porque nós mandamos já ofícios para frigoríficos, para esses aviários, mas ninguém nos responde. É bem complicado. Eu já cheguei pessoalmente e não quiseram nem me receber, né? Quiseram, não, manda o ofício por e-mail. E eu sei que quando existe uma transparência, um contato mais próximo, mais direto, pessoas que têm muito conhecimento, que tem um parente que seja dono desses lugares, fica mais fácil, porque eu sei que hoje em dia a corrupção está muito grande, principalmente no nosso país, e aí as pessoas não têm confiança, né? Já chegaram a falar aqui que a gente pega as melhores partes da carne que chega pra gente levar para casa, gente. Isso não é verdade. Já chegaram a falar assim, as funcionárias saem com pacotes de coisa de lá, as pessoas doam e as funcionárias levam. As funcionárias compram muitas coisas aqui. Porque quando
No primeiro ano que eu entrei aqui, em 2023, a gente recebeu muita coisa, né? Muito mais do que em 2024, e a gente recebia muitas coisas assim de doação, coisas que os idosos não poderiam comer, né? Ou não iria ser usado. Então o que eu fazia? Eu vendia para as funcionárias. Todo mundo me chama até de, sei lá, acham que eu sou muito, né, mão fechada, que eu sou muito mesquinha, mas eu falo, eu não posso. Se eu recebo alguma doação de coisas que não vou poder usar com os idosos, eu vou transformar essa doação em coisas que os idosos podem usar, entenderam? Então eu sempre faço isso. E o que muitas vezes as funcionárias levam aqui, se você vê alguma funcionária sair com algum pacote, são os ovos que elas compram na sexta-feira, quando o rapaz do ovo passa, elas compram e deixam aqui para pegar no fim do dia. Mas elas não estão levando o que foi doado para os idosos. E elas levam também alguma coisa que vem da cozinha piloto. Quando sobra muita coisa nas escolas, comida já pronta, feita cedo, levam para a escola. As crianças não consomem tudo, eles trazem para cá. Mas nós não podemos guardar isso, é ordem da nutricionista. Nós temos que dar para o idoso naquele dia e o que sobrar nós temos que distribuir para as funcionárias levarem para casa. Às vezes chega um arroz temperado, chega muito arroz branco, chega uma carne com batata. É dado na janta deles e elas têm que levar para casa. Isso não pode ser guardado para outro dia, nem em freezer, nem nada. Isso é ordem. Por mim, até seria guardado, porque às vezes eu fico com meu coração apertado, eu falo, gente, às vezes a carne está acabando e no fim essa carne toda a gente vai distribuir, mas aí eu tenho que também estar debaixo de ordens, né, da nutricionista. E a cesta básica delas também, vocês vão ver elas saindo uma vez por mês, cada uma com uma cesta básica, não é o que os idosos consumiriam, é o que eu tenho obrigação de dar para elas como parte do pagamento, tá bom? Eu estou aqui sempre no lar, de segunda a sábado, de domingo às vezes eu ainda venho aqui também. E eu estou aqui à disposição, você que ficou com dúvidas a respeito de doação, nós vamos deixar também o nosso CNPJ no final desse vídeo para que você possa fazer a sua doação. Se você fizer a doação em dinheiro, saiba que vai ser muito bem usado, né? Nós precisamos muito de frutas. Se você quer doar frutas, você nem precisa nos perguntar, porque todas as frutas são muito bem-vindas, né? Mesmo que a fruta, mas é uma laranja que está um pouco azeda, não sei o que, a gente faz suco, não se preocupe. E leite também, a gente tinha doação de muito leite, né? O leite tirado da vaca mesmo, não pasteurizado, mas pararam de doar, eu não entendi porquê, né? Não tem chegado mais leite, porque com esse leite a gente fazia queijo e a gente estava vendendo os queijos, isso nos rendia também um dinheirinho, né? Mas esse ano não ganhamos ainda o leite, não conseguimos fazer queijo. Se você souber de alguém também, peixe também, você que pesca, que pode nos doar peixe, filé de peixe, né, de qualquer peixe, sendo filé, eles gostam muito de consumir. E nós temos também o que nos ajuda bastante, né, a completar esse dinheiro que vocês viram que nós precisamos todo mês nós precisamos de 22 mil reais. Só que aí nós temos a contribuição, nós temos a contribuição das famílias, cestas básicas que nós ganhamos, e ganhamos café, ganhamos muitas coisas, açúcar da usina, né? Mas não chega nesses 22 mil. Então, nós fazemos também o leilão de gado, e nós vamos fazer este ano, não sei se talvez no mês de junho vamos fazer, não marcamos ainda a data, mas precisamos fazer urgente para que não falte os recursos, né? Para que não falte também o mantimento na mesa dos nossos idosos. Tá bom, gente?
Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Obrigada por me ouvir, né? Obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu interesse em saber como realmente funciona o lar do idoso. Vamos nos unir e não nos dividir. Vamos nos unir cada dia mais, porque com a união de toda a nossa população aqui, nós vamos fazer deste lar um verdadeiro lar para os nossos idosos, tá bom?